E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou estar mostrando para vocês como é a multiplicação de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, certo? Então temos dois tipos, né, de, de, de grandezas, uma escalar e uma vetorial. Então vamos colocar, por exemplo, o vetor R aqui, dizer que ele é 2 na direção I, mais 5 na direção J, mais 8 na direção K, ok? E a gente vai fazer uma conta assim, 5 vezes R. Então, como que a gente faz essa conta, né? O 5 é uma grandeza escalar e o R é uma grandeza vetorial. Então, era como você tivesse 5 vezes o R, um módulo. Então, para realizar essa conta é simples. É só você fazer assim, ó, 5 vezes o 2 mais o 5 vezes o 5J mais 5 vezes o 8K. Então, seria 10 na direção I, mais 25 na direção J, mais 40, né, na direção K. É só fazer a multiplicação, ok? Com o seu módulo. Por quê? Né? Você pode ver, temos aqui um componente, né, com 2 vezes o unário I, uma outra componente com 5 unários em J, 8 componentes de unário K. Então é só multiplicar. 5 vezes 2, 10 unários em I. 5 vezes 5, 25 unários em J. E 5 vezes 8, 40 unários em K. Certo? Então 5 vezes o R, né, é, é assim que você vai calcular, vai fazer uma multiplicação de uma grandeza escalar por uma vetorial. E geometricamente, o que, que significa, né? Qual que é o resultado olhando geometricamente? Então, se a gente tinha um vetor, por exemplo, vamos falar um vetor que esteja nesta direção, uma direção qualquer, tá? Esse vetor aqui não é o vetor R, tá? É um outro vetor que eu estou desenhando aqui, só para simplificar. Então, se a gente tem um vetor aqui, deixa eu desenhar aqui, ó, um outro vetor aqui, por exemplo, que está sobre um ângulo aqui, uma direção, né? Então, temos aqui um ângulo está apontando para cá e ele tem, por exemplo, uma direção, um módulo de 1 aqui, ó. 1, um ângulo, vamos mostrar aqui, e ele está sobre um ângulo de 45 graus. Então, vou falar que esse aqui é o vetor A. 5 vezes o A vai ser 5A. E o que, que é o 5A? O 5A ele vai manter a mesma direção, certo? E ele vai estar 5 vezes maior em módulo. Então aqui seria
seu 5A. Aí vem um detalhe aqui interessante, né? Vou até abaixar um pouco aqui. Vamos supor que você multiplique -1 vezes o vetor A. Então ele vai ser o quê? O menos A. Então o que é o menos A? Ele vai ser isso aqui, né? Para cá, módulo 1, ok? Então ele vai inverter o seu sentido. E se fosse -5, seria -5, certo? Mais para baixo aqui. Seria o oposto aqui em sentido e módulo, né? Módulo e sentidos opostos aqui. Então aqui seria -1A, certo? Então, assim, bem tranquilo, né? Essa multiplicação aqui não tem segredo não. Mas importante a gente ver porque vai acontecer também de a gente ter que multiplicar grandezas escalares por grandezas vetoriais, né? Podemos esquecer que a multiplicação ela se dá por todas as componentes. Ela vai manter a sua direção e vai manter o sentido caso seja positivo. Se for uma multiplicação negativa, vai manter a direção, mas vai inverter o seu sentido. Então é isso aí. Simples, né? Então, só analisar aí, assistir a aula com calma que tudo vai dar certo, tudo vai ficar muito fácil e intuitivo. Abraço.